Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Primeiro culto da fé deste ano, aleluia, né? Glória a Deus. Deus abençoe cada vida que está nos vendo, aqueles que ainda vão nos ver, que o Senhor venha realmente falar ao teu coração nessa noite, venha usar as nossas vidas como canal de bênção para a tua vida. Neste culto da fé agora, estamos em comunhão, agora vamos orar ao Senhor para a gente iniciar este culto. Vamos colocar agora o nosso coração na presença do Senhor, deixar todas as nossas preocupações agora, nossa ansiedade, tudo de lado agora e vamos realmente ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, o que Ele quer falar ao nosso coração, amém? Vamos orar ao Senhor, glória a Deus. Pai amado, Pai santo, glorioso Deus, Senhor, te louvo, te agradeço por mais um dia, Senhor, pelo fôlego de vida, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste primeiro culto da fé deste ano, Senhor. Oh Deus santo, Deus de poder e glória, o Senhor venha falar aos nossos corações, venha alcançar vida, Senhor, que nessa noite com a tua palavra, o Senhor venha libertar os corações, Senhor, venha restaurar, Senhor, colocando de pé todos aqueles que estão prostrados, abatidos, meu Pai. Fortalece cada coração, fortalece agora cada vida, alcança, Senhor, os enfermos. Quantos irmãos, Senhor, que estão enfermos, precisando do teu socorro, nós te pedimos agora a tua misericórdia, vai de encontro, Senhor, com cada vida, Pai, que precisa de cura, precisa ser restaurado, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um que nos vê agora, abençoa a família de cada um, Senhor, e fala, Senhor, aos corações e que a tua palavra venha frutificar em cada vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nosso primeiro culto da fé, e como a gente acabou de orar agora, você que crê, você que acredita no poder do Senhor, clama ao Senhor nessa noite, né? Porque a gente sabe que tem tantos irmãos precisando de uma cura, precisando ser restaurado, e o Senhor está às portas batendo, e Ele quer restaurar, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, amém? Vamos abrir a palavra no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 37, que fala a visão de um vale de ossos secos. Aleluia. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Glória a Deus. A palavra fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito:
Assim diz o Senhor Jeová. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, o Vale dos Ossos Secos. A palavra fala que o Senhor levou o profeta Ezequiel em espírito a um vale. Agora vamos imaginar esse vale. Esse vale ele tinha fala que eram muitos ossos. Então tinha muito cadáver ali esparramado por esse vale. E a palavra que eles estavam, fala que eles estavam sequíssimos, ou seja, muito seco, muito seco. Imagina aquele sol sobre esse vale, estava esturricado mesmo. E os ossos todos esparramados, Era um vale. Então quando a gente começa a imaginar esse vale, é um vale como? É um vale de tristeza, morte. E tinha muitos cadáveres por ali, né? Imagina eles sendo todos comidos pelas aves, o sol muito quente sobre eles, estavam ali todos aqueles ossos. E aí, o Senhor fala para Ezequiel: anda por esse vale, Ezequiel, né? Anda. E conforme Ezequiel andava sobre esse vale terrível, triste, essa cena realmente muito triste, ele via muitos ossos. E o Senhor faz uma pergunta para o profeta Ezequiel: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ele pergunta para o profeta: poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel fala: tu o sabes, Senhor. Ou seja, só o Senhor sabe, né? Glória a Deus. E aí o Senhor manda Ezequiel profetizar sobre esses ossos. E aí quando Ezequiel ele começa assim: ouvi a palavra do Senhor. Então, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha como a palavra de Deus tem autoridade, irmãos, em tudo. Aleluia. Ali era ossos. E o profeta começa a profetizar: ossos, ouve a palavra do Senhor. Não era a palavra de Ezequiel, era a palavra do Deus Altíssimo. E ele fala para esses ossos: ossos, vai ter carne sobre vocês, o Senhor vai estender pele sobre vocês. Conforme os ossos iam ouvindo a palavra de Ezequiel, que o Senhor tinha dado a Ezequiel, a palavra de Deus, Ezequiel vê que há um rebuliço naquele momento, né? Então, ele fala assim: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervo sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e sabereis que eu sou o Senhor.
Quando aqueles ossos começam a ouvir essa profecia do Senhor, essa ordem de vida, porque é uma autoridade de Deus para eles reviverem, há um rebuliço. Ezequiel começa a ouvir aquele barulho de ossos se batendo. E aí o que acontece, irmãos? Começa um osso a se juntar ao outro osso, ou seja, tão perfeito, que a perna que estava lá longe começa a encontrar com a outra perna e esse exército numeroso se põe de pé. Glória a Deus. Por causa do quê? Por causa da autoridade da palavra do Senhor, né? Então Ezequiel fala: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então imagina agora todos aqueles ossos, aqueles cadáveres em pé. E fala que era muito numerosos. E o Senhor fala que esses ossos era toda a casa de Israel. Ou seja, o povo de Israel estavam mortos. Mortos espiritualmente. Todos mortos. Sem esperança. Mas o Senhor deu uma ordem e se colocam em pé. E aí a palavra fala assim: profetizei como ele me deu ordem. Ezequiel falando: o Senhor me deu ordem e eu profetizei. Então o Espírito entrou neles, entrou em cada um, e viveram e puseram em pé um exército grande em extremo. Imagina a cena, imagina quantos ossos em pé agora ali, todos restaurados, né? Glória a Deus. E aí fala o seguinte: os nossos ossos se secaram. Olha o povo de Israel, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Mas aí o Senhor fala: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Então, quando o Senhor dá uma ordem, ele deu a ordem para que o Espírito do Senhor entrasse em cada um daqueles ossos que já estavam em pé, já estavam com os nervos, com a pele toda estendida, faltava o Espírito, mas o Senhor profetizou que ele ia colocar o Espírito em cada um deles, aleluia. E quando o Espírito do Senhor entrou, era para eles terem vida, ou seja, esperança, glória a Deus. E aí mudou toda aquela situação daquele vale. Quando o Senhor ele entra na minha vida, na tua vida, é para restaurar, glória a Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que entrou neste começo de ano abatidos, sem esperança, precisando que o Senhor realmente traga uma palavra de autoridade, de vida. Então, você é um canal. De repente, você está bem, glória a Deus, mas de repente você precisa, ou você conhece alguém que está precisando ouvir uma palavra do Senhor, e você é o canal para ir até essa pessoa e trazer vida para ela. Tem muitas pessoas abatidas, muitas pessoas mortas espiritualmente, que já vieram de um ano anterior, passaram por essa porta de 2021 abatidas, sem esperança nenhuma, frustradas. E nós, povo de Deus, nós somos canal de bênção. Nós temos que levar a esperança. Nós temos que levar o nosso Deus para essas vidas. Para o quê? Para eles saírem desse vale. De repente você pode estar nesse vale dos ossos secos hoje. De repente Satanás ele tem te entristecido com algo e você não consegue reagir, mas o Senhor nessa noite fala ao teu coração: te põe de pé, porque sou eu que trago esperança, eu trago vida para você. Se coloca de pé, recebe o meu espírito para que você viva,
Glória a Deus, aleluia. Toda vez, irmãos, que eu leio essa passagem, sempre ela vem de encontro demais com a minha vida. Ela vem porque muitas vezes eu já estive num vale como esse e o Senhor me colocou em pé. E muitas vezes na nossa caminhada a gente volta para o vale às vezes, mas o Senhor nos coloca de pé quando a gente ouve o Senhor. Então nós temos que estar atento ao Senhor, porque o Senhor quer nos dar vida e vida abundante. Então, neste primeiro culto da fé, que você receba nesta noite o Espírito do Senhor, a vida abundante que o Senhor quer te dar. E se você está num vale, saia dele, porque o Senhor te ama e grandes coisas, grandes restauração o Senhor vai fazer na tua vida, assim como Ele tem feito na minha vida, e eu sei que o Senhor tem muito mais para nós, amém? Basta a gente crer, basta a gente andar nos caminhos do Senhor, em obediência ao Senhor, amém? Glória a Deus, que o Senhor venha abençoar a tua vida grandemente, abençoa a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Agora a missionária Jessie vai trazer uma palavra de Deus ao teu coração para a gente dar continuidade nesse culto abençoado da fé. Amém? Um beijo a cada um de vocês. Deus abençoe. Olá, meus amados. Que a graça e a mais doce paz de Jesus Cristo seja com todos. Amém? A pastora estava dizendo em ser um canal de bênçãos. E eu tive uma ideia. Aqueles que quiserem ser um canal de bênção, né? De repente, você não prega, de repente você não canta, mas você pode ser um canal de bênção. Nós temos o canal Missões Leão de Judá. E o nosso pastor Paulo, ele ministra lá ensinos maravilhosos, entendeu? Então eu convido você que, se porventura você não prega, mas você pode entrar lá, pegar um vídeo desse, passar para uma pessoa que gosta de estudos da palavra, que gosta de aprender. Se você gosta de aprender, e pôr isso em prática, ele faz com muito carinho. Você pode crer que vai ser uma coisa muito útil para a tua vida, tá? Tem mensagem lá também, tem as minhas mensagens, mas os estudos do pastor Paulo é coisa assim preciosíssima. Ok, amados? Vamos compartilhar a palavra então nessa noite, primeiro culto do ano de 2021, primeiro culto da fé, né? Deus abençoe. Amados, a palavra está no livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 24. A estratégia de Satanás. Mas eu vou chamar essa mensagem de casa vazia. Vamos ler com a ajuda de Deus? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Eu vou ler mais um pedacinho. A exclamação de uma mulher. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus
e aguardam. Só até aqui, amados. Vamos orar ao Senhor? Papai, em nome de Jesus, fica à vontade na minha vida, Senhor. Me dê, Senhor, ao abrir da minha boca a palavra de sabedoria e conhecimento, vindo do Teu Santo Espírito, Senhor. Toda honra e glória é Tua, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, os ouvintes. Abençoa, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão precisando, que estão necessitados. Senhor, dê espírito de revelação e sabedoria a todos nós, para entendermos qual é a Tua boa e perfeita vontade. Fica à vontade, Senhor Jesus, no meu coração. Fica à vontade na minha vida. Usa-me como um canal nas Tuas mãos, Senhor. Que eu não fale de mim, que eu não fale aquilo que as pessoas queiram ouvir, mas aquilo que o Senhor queira transmitir para elas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amados, eu gostaria de comentar o 28, vindo do fim para frente. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lembra que a mulher falou que bendito os peitos que deu mamar para ele, bendita a mulher que trouxe ele ao mundo, mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Oh, que coisa gloriosa, amados, né? Então, aqui está dizendo, no 24, a palavra já está dizendo que a estratégia de Satanás. Então, está dizendo que quando um espírito imundo sai de um homem ou do homem, né? E anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Então vamos ver. Lugares áridos quer dizer secos, que não está molhado, que não dá frutos, não cultivável, infrutífero, improdutivo, cansativo, tedioso, enfadonho, insensível e frio. E ele não quer ficar nesses lugares. Muito provavelmente ele começa a desejar a casa, o velho lar de onde ele saiu, que devia ser aconchegante. E aí a palavra diz que ele volta para dar uma olhada na velha residência. E se ele achar vazia e adornada, aí ele entra de novo, coloca um pijamazinho e fica à la vontade. Amados, nós estamos falando do diabo, nós estamos falando do inimigo. É uma coisa muito perigosa, né? Casa vazia. Vamos ver mais um pouco. Eu comparo sempre a casa, essa casa nesse caso, como uma historinha que eu ouvia falar quando eu era criança. Desde criança eu já distribuía panfleto de evangelização e me chamou muita atenção, chamava A Casa Coração. Eu dizia que o dono dessa casa coração vivia muito, muito feliz com a sua esposa. E eles andavam para todos os lugares de mão dada, voltavam felizes para casa. Mas ele era uma pessoa muito, muito bendita. E ele gostava de fazer caridade, até que um dia chegou um cara muito estranho e pediu para que ele deixasse passar a noite na sua casa. E ele deixou. E aquele cara esquisito se alojou na sua casa. E aí, quando foi mais à noite, eles perguntaram o seu nome e ele respondeu: Senhor Ciúmes. E a partir daí, eles começaram a sentir ciúmes uns dos outros.
e começaram a discutir. E no outro dia esse camarada não foi embora e ele começou a trazer mais. Entendeu? A inveja, o egoísmo, e foi enchendo aquela casa. Que a simbologia é o nosso coração. E aí chegou o ponto que eles não suportavam mais. Um já não podia mais olhar para a cara do outro. Um já não gostava mais do outro. Um não suportava. Ninguém andava mais de mão dada. Ninguém saía mais com aquela alegria. E um dia esse moço chamou um amigo dele para conversar. E disse, nossa, minha vida virou um inferno. Aí o outro disse, mas por quê? Você sempre foi tão feliz. E aí ele começou a contar. Eu deixei um camarada passar a noite na minha casa, porque ele não tinha para onde ir. Um tal de senhor ciúmes, e aí ele trouxe a senhora isso, o senhor aquilo, o senhor aquele outro. O orgulho, o ódio, e foi indo. A minha casa está um verdadeiro inferno. Eu não sei mais o que fazer. Aí o amigo dele falou assim, bom, eu te aconselho a você convidar uma pessoa, que se essa pessoa chegar e habitar na tua casa, com o teu consentimento, com o consentimento da tua esposa, automaticamente esses mendigos horríveis sairão da tua casa, eles não vão aguentar a presença dele. E aí ele apresentou Jesus Cristo para ele. Aí os dois convidaram Jesus Cristo para a sua casa coração. E quando eles chegaram com Jesus Cristo na casa coração, aqueles mendigos imundos tiveram que ir embora. Foram pegando as porcarias dele e foram embora. Porque aonde Jesus Cristo chega, o mal tem que ir embora. Isso é automático. Nem precisa você fazer exorcismo, tomar banho de sal, nada disso. Amém, amados? Então vamos continuar. Outra coisa perigosa também que nós não podemos deixar entrar na nossa casa coração é a hipocrisia. As características do que é hipócrita: falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções, fingimento e falsidade. Horrível, né, amados? Então, o que vemos aqui? Satanás sai do homem e ele vai dar uma volta em terras, lugares áridos, secos, né? E ele sente saudade da casa e é um perigo deixar a casa cheia de espaço, varrida e adornada, porque se ele voltar, ele vai trazer mais 7 moradores do inferno, tão desgraçado quanto ele, para morar com ele. É muito sério, né, amados? Então, Jesus Cristo precisa habitar na nossa casa, coração. Eu quero contar para vocês, não é nem um testemunho, é uma coisa horrível, que eu vivi quando eu era adolescente, e depois eu encontrei essa pessoa. Então, falando de casa aqui, muitas das vezes, as pessoas, falando da casa mesmo, agora não é casa coração, né? Muitas pessoas cuidam tanto da casa terrestre, aqui, a nossa habitação, e às vezes esquece, né, do marido, dos filhos, ou às vezes o próprio marido cuida tanto da casa terrestre, da vida terrestre, e esquece a sua família. Quando eu era adolescente, eu morava pertinho de uma pessoa, era num sítio.
Essa pessoa era a própria Neura, entendeu? Ela limpava a casa, era aquelas casas simples de sítio, mas era vermelhão. E ela encerava, que ela deixava aquilo brilhoso, mas brilhoso, que não tinha mais aonde não brilhar. Ela já levantava jogando água, raspava, daí a pouco passava cera, passava escovão, e era aquela coisa. Quando o marido chegava à tarde da roça, cansado, ela já fazia um estardalhaço com ele. Tira essa botina fedorenta, deixa lá fora, lava os pés lá no tanque. Ele chegava quente, lavava os pés naquela água gelada, era água de poço. Tinha que lavar lá fora. O filho, quando ia brincar, jogar bola, tinha que se lavar naquela água gelada lá fora primeiro, enxugar os pés nos trapos e entrar para dentro. E todos diziam, nossa, como aquela mulher é insuportável. Aquela família não tem gosto, aquele homem não tem gosto de chegar e ficar em paz na casa dele. Aí passou, eu vim embora para Rio Preto, dali uns tempos eu encontrei aquele menino, que era o filho da mulher. Ele era muito amiguinho meu, a gente conversava bastante, e era assim tão pertinho de casa, de lá a gente gritava um pro outro. Aí eu encontrei ele, e eu olhando para ele, ele tinha os olhinhos verdes. Eu olhei para ele, eu vi ele com os olhos tão triste, tão triste. E eu falei, ô meu amigo, o que aconteceu? O tempo passou e eu vejo você tão triste, o que aconteceu com você? Ele abriu os braços, me abraçou, chorando. E disse, ô minha amiga, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, não sei, amado, o que aconteceu? Ele falou, meu pai se suicidou. Santo Deus, mas por que? Ele estava doente, alguma coisa? Você lembra da minha mãe? Daquela coisa que ela tinha com o negócio de limpeza, de tudo. A gente mudou para a cidade, ela ficou muito pior. Meu Deus, mas pior do que ela já era, eu pensei comigo, né? Misericórdia. E aí o meu pai foi ficando deprimido e muito triste, muito triste. Meu pai escreveu uma carta enorme e ele se apinchou no viaduto aqui de São José do Rio Preto e ele se matou. E a gente achou a carta no bolso da camisa que ele estava, dizendo que ele não tinha paz, que ele queria, mesmo que a casa fosse suja, mas que ele pudesse entrar na casa dele, que ele pudesse ter paz, que ele pudesse conversar com a esposa, conversar comigo. Nem ele, nem eu nunca tivemos paz. E a tua mãe? Tá lá agora chorando a morte do meu pai, mas está esfregando o chão ainda. Então, amados, que coisa triste. Lógico que nós devemos cuidar do nosso lar, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos também cuidar dos nossos amados, da nossa casa coração, da nossa casa espiritual. Porque nós não vamos levar nada daqui, nem via morte, nem via arrebatamento, né? Glória a Deus. E a cada dia nós devemos estar em treinamento para vivermos no céu, nos despir desse mundo velho aqui, né? E cuidar da nossa casa coração. Todos aqueles espíritos malignos, ou aquele que habitava em nós, não pode mais voltar. Porque se ele voltar, ele vai trazer mais 7 imundos. Se com era difícil, imagina agora 8, né? Então vamos continuar. Vamos ver o que diz a carta de 2 Pedro. Vamos dar uma complementada nessa palavra. A carta de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Amados, isso é muito triste, né? Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que coisa triste, hein, amados? Então, depois de nós termos conhecido, né, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e todos os seus preceitos, depois de desfrutarmos do colo de Jesus Cristo, né? Desfrutarmos de sairmos do império das trevas e sermos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E agora voltar ao vômito como o cachorro e se lamear de novo como a porca que havia tomado banho. Amados, é uma coisa muito séria, né? Vamos ver o que mais que nós podemos falar. No livro de Efésios, no capítulo 4, também, missionário, está saindo do texto, contexto? Não, amados, é um complemento, entendeu? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia, amados. Para muitos, esse selo, muitas pessoas nem entendem o que é esse selo. Mas nós que temos esse selo bendito, o reino das trevas, quando vê a gente, começa a rosnar. Entendeu, amados? Porque eles veem a marca de Jesus Cristo em nós. Eles veem o selo do Espírito de Deus em nós. Amém, amados? Nós temos que ter essa marca para fechar as brechas, para fechar a entrada da nossa casa, coração, para que Satanás não venha com seus demônios para nos apurrinhar, não venha com os seus trapos imundos para habitar na nossa casa. Jesus Cristo tem que ser o rei do nosso lar. Tem que haver um trono no nosso coração para Ele. A nossa casa coração tem que haver um trono onde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se assenta e governa o nosso lar. Amém, amados? Aqueles que furtavam não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que xingava não xinga mais, aquele que espancava não espanca mais, porque agora nasceu de novo e fez um trono no seu coração para Jesus Cristo morar. E aonde Jesus Cristo entra, toda a imundícia tem que sair. E aí você pode perguntar para mim, missionária, mas eu não tenho um negócio assim, uma receita legal para não acontecer isso? Tenho, eu tenho um antídoto para você. Vamos ver? Que glória, né? Aí,
Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cuidado para não dar bravo, missionária. Então vamos ver. Ó, naquele dia, vós. Desculpe-me. Em João 14, tá? João 14, eu vou ler do 20 em diante. Naquele dia vós conhecereis ao antídoto para você não deixar a tua casa vazia, para que imundícia nenhuma habite. Cuidado para não deslizar, porque lembre-se que agora não é mais um. Vem ele e mais 7 moradores do inferno para habitar na sua casa, para te apurrinhar e tirar a paz. Se um era difícil, 8 então é impossível, amados. Entendeu? Então, este é o antídoto, tá? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amados, você recebe esse antídoto, amados? É o que aquele pai de família fez ao chamar Jesus Cristo. Aqui está dizendo que se alguém ama Jesus Cristo, guarda a palavra dele, vem o Pai e vem ele. E eles vêm para fazer morada em nós. Aleluia! Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Amados, nós temos vivido dias horríveis em que sempre estamos ouvindo falar que cristãos esfriaram na fé, e a palavra de Deus disse que no fim, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas não é possível, amados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra de Deus. Vamos tomar esse antídoto aqui, convidar o Pai e Jesus Cristo para morar no nosso coração. Se por acaso alguém que está me ouvindo nessa noite, ou que ainda vai ouvir, e não convidou Jesus Cristo para morar na sua casa, coração, faça isso ainda esta noite, amados. Aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Quem sabe na tua casa tem habitado ciúmes, inveja, contenda, avareza, enfermidade, tudo quanto é coisa maligna que Satanás carrega com ele, aonde ele chega. Se você tomar esse antídoto essa noite, convida Jesus Cristo para ir morar na sua casa, coração. Eu vou ler novamente o último versículo do antídoto para você não ter a casa vazia e varrida, para que Satanás não venha e não habite nela. E não deixa não, amados, ele vem atacar a sua mente. Ele não pode atacar o seu espírito, mas na sua mente ele quer fazer parque de diversão dele. Você não pode impedir que pássaros do inferno sobrevoem a tua cabeça, mas você pode impedir que eles assentem e façam ninho e choquem pintainhos do inferno e façam um trono para destruir a tua vida. Você recebe, amado, essa palavra? Então vamos ler o último versículo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém, amados? Glória a Deus.
Espero que Deus tenha falado no teu coração nesta noite, meu amado e minha amada. Muito obrigada pela tua atenção, tá? E faça isso, manda depois essa mensagem, manda para alguém, para um parente, né, que está precisando. Deus usou a pastora Mara para falar do Vale de Ossos Secos. Esta palavra, ela tem um poder ressuscitativo de vida espiritual. Essa mensagem dos ossos secos, né? E agora o Senhor te avisando para ter cuidado com a tua casa, coração. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Que Deus abençoe a tua vida, receba essa palavra e que o Espírito Santo possa ainda fazer que você arrumine por alguns instantes para você entender a perfeita e boa vontade do Senhor. O Senhor quer fazer morada nos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor? Papai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te louvo, Senhor, por mais esta oportunidade de falar do seu amor, da tua grandeza, da magnitude da tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor. O Senhor é tão grande, tão majestoso, tão glorioso, e o Senhor se inclina para a nossa pequenez, para nos acudir, para nos... Oh, Senhor amado, para nos acariciar como ovelha do teu pasto. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho. Abençoa todas as pessoas, todos os lares, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra, todos aqueles que vão ouvir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, visitar, fazer uma obra gloriosa e mandar bênçãos sem medidas para essas pessoas, Senhor, para os nossos lares, para o lar do pastor, seu ministério, da pastora, Senhor, para o meu lar e todos os nossos irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Se Jesus não voltar, qualquer hora dessas, estaremos aqui de novo falando do amor de Jesus. Um mega beijo com paz no teu coração. Amém, amados?